Bom, turma, antes de tudo, eu quero passar a vocês, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques, e agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho, beleza? Índice de indeterminação do sujeito, tá? Ou pronome indefinido, mas a gente conhece mais como o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, quando exerce a função de pronome indefinido, a partícula C é utilizado com verbos flexionados na terceira pessoa do singular. Então esses verbos eles podem ser intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Rapidinho, o que é um verbo intransitivo? É um verbo que por si só estabelece sentido completo. Por exemplo, João chegou, Maria saiu. Ok? Se João chegou, é óbvio que ele chegou de algum lugar. Se Maria saiu, é óbvio que ela saiu para algum lugar. Então percebam que esses, entre aspas, complementos são circunstanciais. Esses circunstanciais são os advérbios, os adjuntos adverbiais. Esses são ligados diretamente com o verbo intransitivo. Verbo intransitivo não se relaciona com o objeto direto, muito menos com o objeto indireto. Muita gente faz confusão com o verbo intransitivo quando rege preposição. Por exemplo, moro em Araçatuba. Aí a pessoa pensa, é verbo transitivo indireto, Araçatuba, objeto indireto. Não. Verbo intransitivo, Araçatuba, adjunto adverbial de lugar. Legal? Lá na minha plataforma, no meu curso, tem completinho para vocês lá, hein? Transitivos indiretos são aqueles verbos que necessitam de um complemento com preposição. Ou seja, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Verbo de ligação não tem função sintática nenhuma. Ele só liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Beleza? Vamos lá. Então, fala-se muito do coronavírus. Fala-se. Nós temos o verbo, morre-se de fome e sede naquela região. Tem o verbo morrer. Acreditava-se que tudo terminaria bem. Tem o verbo acreditar. Vive-se com dificuldade neste país. Temos o verbo viver. Confia-se no que foi prometido. Nós temos aí o verbo confiar. Mesma coisa, pessoal. Veja a transitividade dos verbos. Quem fala, fala de alguma coisa. Do coronavírus, é o meu objeto indireto do meu verbo falar. Então eu tenho aqui o verbo transitivo indireto. Portanto, olhei para essa estrutura frasal. Tem um verbo transitivo indireto, terceira pessoa do singular, junto com a partícula C, manda um sujeito indeterminado aqui sem medo de ser feliz, tá? Porque essa partícula C vai se chamar índice de indeterminação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito, ou seja, IIS ou PIS. Não é o PIS salarial, hein? Tá? É partícula de indeterminação do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. O nome mais usado é este. Do coronavírus aqui vai ser o meu objeto indireto. Que é muito aí, Marcelo? Adjunto adverbial de intensidade. Tá certo? Muito bem. Morre-se de fome e de sede naquela região. Quem morre, morre de alguma coisa, né? Morre de quê? Morre de fome. Fome é a causa da morte.
Então este verbo, ele é intransitivo. Por que intransitivo, Marcelo? Porque de fome é a causa do que ele morre, tá? Manda um sujeito indeterminado aqui, ó. É isso que é sujeito indeterminado que as pessoas confundem com o sujeito oculto, tá? Por quê? Ô, Marcelo, o verbo está na terceira pessoa, certo? Certo. E se eu colocar o ele aqui e o ele embaixo? E se eu mantiver a frase? Olha, é só ler. Coloque aí. Ele fala-se muito do coronavírus. Não deu. Por quê? Porque ele não dá certo com o pronome se. Por isso que esse pronome se chama índice de indeterminação do sujeito. Ele vai indeterminar esse sujeito. Por isso que eu não consigo identificar, eu não vejo, eu não percebo, eu não identifico este sujeito. Por conta desta partícula se, deste índice de indeterminação do sujeito. Só que para isso, o verbo tem que estar numa dessas três transitividades. Ou é intransitivo, ou é transitivo indireto, ou é de ligação. Então nós vimos um transitivo indireto, nós vimos o intransitivo. Acredita-se que tudo terminaria bem. Quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Aqui nesse caso, essa frase eu coloquei sem a preposição, por quê? Porque alguns gramáticos aceitam, assim como o nosso grande Luft, né, Celso Luft, ele também acredita que o verbo acreditar em oração subordinada não há necessidade da preposição, mas ele é um verbo transitivo indireto. Então, se ele é um verbo transitivo indireto, nós temos a partícula se, que vai ser o meu índice de indeterminação do sujeito, que tudo terminaria bem, objeto indireto, sujeito indeterminado. Vive-se com dificuldade neste país. Quem vive, vive em algum lugar, vive com alguma coisa, ou seja, também temos um verbo intransitivo. Com dificuldade é o modo, é um adjunto adverbial de modo, neste país, um adjunto adverbial de lugar. Por isso que o verbo viver vai ser intransitivo. Perceberam que o verbo intransitivo liga-se somente com as circunstâncias, ou seja, com os circunstanciais? Confia-se no que foi prometido. Quem confia, confia em. Em mais o no. Faz essa contração no. Então aqui eu tenho um objeto indireto, verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito, e aqui eu tenho o sujeito indeterminado. Não dá para eu colocar assim, ele fala-se muito do coronavírus, ele morre-se de fome, ele acreditava-se que tudo, ele vive-se com dificuldade. Vamos lá. Ok, parece que deu uma... Isso, muito bem, Leandro. Era-se feliz aqui, show de bola, é isso aí, né? Muito bem. Talvez esteja travando um pouco aí para vocês, não sei, a conexão, mas aqui para mim tá tudo ok. Beleza, continuando então. Gente, então essa segunda parte é isso. Ficou claro? Todo mundo conseguiu captar aí? Eutilene Lima, seja bem-vinda. Obrigado pela participação. É isso aí. Pessoal, perfeito aí? Todo mundo tá normal? Ótimo, ok, que bom, graças a Deus. É que para mim saiu uma notificação que o meu OBS tinha dado uma travada. Beleza, ficou claro para todo mundo? Bola para frente. Vamos para a terceira parte aqui, pessoal. Parte integrante do verbo. Presta atenção que como isso gera confusão nas provas, hein? Parte integrante do verbo, a gente vai chamar isso de verbo pronominal, ok? Olha só, verbos pronominais. Essa classificação dá-se quando se faz parte de verbos pronominais. Aqui, por exemplo, ó, se machucou, quer dizer, machucar-se. Você coloca o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo que termina em ar, ir. Ar, primeira conjugação, segunda conjugação, ir, terceira conjugação, ok? Cada conjugação tem um modelo próprio para ser conjugado. Isso é um dos grandes segredos. Inclusive, quem quiser fazer um curso gratuito de verbos, no meu site, gramaticacomarcelomarques.com.br, tem um curso
um mini curso de verbos, bacana lá, muita gente já acessou, é só você se inscrever lá e você vai receber as videoaulas totalmente gratuitas sobre verbos. Aqui, se perderam, o verbo aqui é perder-se. Aqui o outro verbo, se encantaram, o verbo é encantar-se. Se aborreceu, aborrecer-se. E aqui, se envolveu, envolver-se. Então vamos lá. Aqui é machucar-se. Aqui é perder-se. Aqui é encantar-se. Perdão a letra aí, porque minha letra é horrível. Aborrecer-se. E aqui é envolver-se. Isso é verbo pronominal. Quando você coloca um verbo no infinitivo e esta partícula se acompanha, fica junto. Então eu vou conjugar o verbo machucar. Eu me machuco, tu te machucas, ele se machuca. Nós nos machucamos, vós vos machucais, eles se machucam. Eu me perco, tu te perdes, ele se perde. Nós nos perdemos, vós vos perdeis, eles se perdem. Eu me encanto, tu te encantas, ele se encanta. Nós nos encantamos, vós vos encantais, eles se encantam. Eu me aborreço, tu te aborreces, ele se aborrece. Nós nos aborrecemos, vós vos aborreceis, eles se aborrecem. Eu me envolvo, tu te envolves, ele se envolve. Nós nos envolvemos, vós vos envolveis, eles se envolvem. Perceberam que nós colocamos os pronomes juntos com o verbo na conjugação? Isso é verbo pronominal. Dica: todo verbo pronominal aliás, todos, né? Na maioria, né? Verbos transitivos indiretos. Bianca se machucou ao cair do escorregador, né? Tá, escorrega aqui, né? Escorregador. Bianca se machucou ao cair. Ela caiu, né? De onde? Do escorregador. Aqui, as crianças se perderam no parque. Se perderam onde? No parque. Aqui é verbo intransitivo. No parque, adjunto adverbial de lugar, ok? Eles se encantaram com a beleza da cidade. Aqui é verbo transitivo indireto, com a beleza da cidade, objeto indireto, porque eles se encantaram com algo, com alguém, com alguma coisa. A professora se aborreceu com a turma. Se aborreceu com quem? Com a turma. Então aqui é verbo transitivo indireto, aqui é objeto indireto. Ela se envolveu na discussão desnecessariamente. Ela se envolveu com quem? Ela se envolveu onde, né? Na discussão aqui foi com alguma situação que ela se envolveu. Então nós temos aqui um verbo intransitivo, tá? E verbo intransitivo. Então, muito bem. Então vocês vão perceber que essa partícula se, elas vão acompanhar os verbos e elas vão ser chamadas de parte integrante do verbo. PIV, parte integrante do verbo. Sempre. Então, perceberam? Primeiro caso, se, pronome apassivador. Segundo caso, se, índice de indeterminação do sujeito. Terceiro caso, se, parte integrante do verbo.